Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Comecemos por falar da ascensão da direita em várias eleições europeias, incluindo nas sondagens que são feitas em Portugal. Em Portugal, as sondagens ultimamente feitas indicam que a direita, conjuntamente com o Chega, tem a maioria absoluta dentro do Parlamento. Recentemente, na Espanha, a direita obteve uma vitória retumbante nas eleições municipais, levando, inclusivamente, Pedro Sánchez a convocar eleições antecipadas. Na Grécia, a Nova Democracia, centro-direita também, ganhou as eleições com grande maioria absoluta. Na Turquia, Erdogan ganhou também as eleições. Seria interessante que quem não quer o domínio da direita refletisse sobre estas vitórias da direita. Nós vemos frequentemente, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a dizerem que vão lutar nas ruas pelos direitos dos trabalhadores. Ora, é uma pura ilusão o pensar-se que é nas ruas que se obtém vitórias a favor dos direitos dos trabalhadores. Não é. A vitória verdadeira é na opinião pública. A vitória verdadeira é alcançada através dos meios de comunicação social, nomeadamente através das redes sociais. Cada vez mais as redes sociais são importantíssimas para se informar ou desinformar a população. E era importante que aqueles que defendem princípios essenciais como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a honra, a justiça e o progresso, que eles viessem para a comunicação social, não só, mas para as redes sociais, defender esses princípios. Porque vir para a rua atinge sempre um reduzido número de pessoas. Agora, as redes sociais são uma forma de dialogar e de formar a opinião pública. E é isso que é preciso para que aqueles que, no fundo, são os instrumentos dos interesses privados instalados, que esses não voltem a alcançar tão facilmente o poder. Repare-se que aquilo que sucedeu em Espanha, particularmente, é lamentável. Então o PP, que foi atravessado por problemas de corrupção ao mais alto nível, inclusivamente na Comunidade Autónoma de Madrid, a sua presidente, a Isabel Ayuso, tem problemas em tribunal com suspeitas gravíssimas de corrupção, de situações repetidas de corrupção, e ela teve a maioria absoluta. Noutros lugares onde gente suspeita de corrupção concorreu, obteve também a maioria. Porquê? Precisamente porque essa gente, que afinal de contas se mostra que é corrupta, teve na comunicação social, nos meios
de comunicação como a internet e outros meios de comunicação modernamente usados, teve a arte de esconder a corrupção que atravessa o próprio partido e aumentar as pequenas fraquezas de cada governo, porque apesar de tudo a Espanha tem um crescimento razoável maior que outros países da União Europeia, nomeadamente maior do que a Alemanha, com uma diminuição do desemprego, com algumas condições relativamente favoráveis a este governo. E o que é mais lamentável é que, inclusivamente, o próprio Podemos teve uma votação perfeitamente miserável nestas eleições. O mesmo sucedeu na Grécia. Na Grécia, a nova democracia que levou a Grécia à intervenção da Troika, porque a corrupção era tal, a corrupção com submarinos, com aviões, onde tudo era tal, que levou um rombo enorme no orçamento grego, a uma dívida colossal do Estado grego. E tudo isso através de corrupção, com gente que foi para a prisão. E, no entanto, essa gente que foi para a prisão assume-se agora como vencedora nas eleições. Na Turquia acaba por ser o mesmo. Apesar da corrupção no governo de Erdogan, apesar dos resultados catastróficos na inflação, ele conseguiu, ou bem ou mal, nomeadamente através de uma censura encapotada, mas a verdade é que foi através dos meios de comunicação que ele conseguiu esta vitória. Ora, é essencial que quem defende princípios essenciais para a vida pública, a verdadeira luta contra a corrupção, porque muitas vezes os maiores corruptos são aqueles que se dizem estar a lutar contra a corrupção. Mas quem luta verdadeiramente contra a corrupção e não teme uma transparência absoluta no exercício do poder, no que toca a suspeições de corrupção, pois esses devem lutar por uma informação isenta, equilibrada, em que as posições de um lado e as posições do outro sejam contrapostas, em que todos tenham direito a terem a sua parte na informação difundida. Não é isso que sucede e os partidos, particularmente os partidos de esquerda, devem não só vir à rua, que isso é importante sim, mas é secundário, porque o essencial é lutarem nos meios de comunicação, nas novas redes de comunicação social, para difundirem a sua mensagem de luta pelas questões fundamentais que afetam a nossa sociedade. A extrema desigualdade que existe, a concentração de cada vez mais poder, mais riqueza cada vez num menor número de pessoas. E isto leva-nos desde já também a algo de extremamente perigoso que está a ocorrer nas sociedades de hoje. Elon Musk, o indivíduo que será o mais rico dos Estados Unidos, ele conseguiu criar um chip de implante no cérebro humano que permite controlar completamente o cérebro humano. Isso é absolutamente terrível e é terrível sobretudo porque esse poder está nas mãos do indivíduo chamado Elon Musk. Repare-se, a ciência está a dar passos absolutamente extraordinários. Ainda recentemente, a Universidade de Lausanne, o Hospital de Lausanne, conseguiu algo de absolutamente extraordinário, que é, através de um implante de um chip no cérebro de um homem tetraplégico, pois esse implante fez com que o homem começasse a andar, porque o implante conseguiu uma ligação entre os neurónios
e o próprio implante e, por sua vez, de dar ordens para que os nervos que movimentam os músculos do corpo humano funcionassem e esse homem pudesse caminhar novamente. É uma conquista absolutamente extraordinária, mas que nos revela a perigosidade da ciência de hoje. A ciência não pode estar mais nas mãos de um reduzido número de pessoas. E é isso que está a suceder nos regimes atualmente. Cada vez mais há uma concentração de riqueza. Essa concentração de riqueza leva à concentração do poder para investigar, do poder para construir, para criar inovações tecnológicas que conduzam à dominação, a uma dominação do homem de hoje. É não só uma luta pela informação que se trava hoje, mas também uma luta pela própria humanidade, pela própria liberdade do ser humano, pela própria autenticidade e integridade do ser humano, porque nós percebemos que, se isto continuar, dentro em pouco seremos apenas ciborgues, apenas meios humanos, meios robôs, e estaremos sujeitos ao comando de outros. E Elon Musk fala em criar seres superinteligentes. Isso é eticamente extremamente perigoso, eticamente altamente censurável, e a humanidade não pode aceitar de modo nenhum isso. E se Elon Musk e o sistema que nos rege continuar a funcionar como está a funcionar, pois aquilo que se torna cada vez mais urgente é uma mudança de sistema para que não seja um reduzido número detentor da riqueza e que não seja um reduzido número detentor dos saberes científicos e técnicos e que os use apenas em seu proveito ou em proveito de um reduzido número de pessoas. Finalmente, falamos do Brasil que tem agora um conflito entre o Centrão e o governo de Lula. O Centrão, curiosamente, que está representado no governo de Lula, mas parece que não é o suficiente. Artur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que, no fundo, está a lutar pela própria sobrevivência porque ele está cheio de processos por corrupção. Artur Lira veio dizer que bloqueava os projetos de lei do governo se não houvesse uma alteração governativa no esquema governativo que lhe permitisse, nomeadamente, ter o Ministério da Saúde, uma pessoa indicada por ele no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o ministério que mais movimenta dinheiro no Brasil e, portanto, nós percebemos que um indivíduo como o Lira, que ainda agora foi apanhado um consultor seu, que ganhava 14 mil reais por mês, com 4 milhões de reais escondidos num cofre e com carros de luxo, tudo isso, ao que parece, decorrente de corrupção dentro do estado de Alagoas, de que Lira foi governador e agora a sua filha é governadora. Lira, face a uma situação em que ele é gravemente suspeito, aquilo que ele faz é chantagem para dominar o poder, para, no fundo, através do domínio do poder, ele poder abafar os processos que há muitos estão parados contra ele, mas que agora podem finalmente avançar. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem o programa, colocarem gosto e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.